Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Tudo o que aconteceu nesse domingo, dia 28 de agosto, a respeito do que disseram, né? Sobre o Auxílio Brasil de R$600, sobre os R$1.000 da promessa do candidato Ciro Gomes, do que o presidente Bolsonaro falou, para trazer todos os detalhes, o que traz de interessante sobre o Auxílio Brasil em 2023. Para trazer todas as informações a partir de agora, gente, é o seguinte, acompanhei todo o processo, todo o debate que aconteceu na Band nesse domingo. O primeiro debate da TV entre os presidenciáveis foi marcado por troca de farpas, e muitas farpas entre os candidatos, ataques às mulheres e promessas para manter o Auxílio Brasil em R$600. O presidente Bolsonaro foi o principal alvo dos embates, já o ex-presidente Lula se manteve mais apático. E aí, o primeiro debate, o aquecimento para que a gente possa responder as provocações e as mentiras, avaliou o presidente Bolsonaro ao final do debate, que citou orçamento secreto. Não tem nada a ver comigo, eu vetei e o pessoal que derrubou o veto. Já Lula saiu do debate sem falar com os jornalistas. Bem, o candidato Ciro Gomes se disse satisfeito com o debate e criticou a troca de farpas entre Bolsonaro e Lula e disse: o povo brasileiro acho que viu que desse jeito não dá mais, sabe? Essa baixaria do presidente Bolsonaro, do Lula, desse jeito, mas ficou muito flagrante, né? Bem, eles não se cumprimentaram, ficaram isso de presidiário para lá, bola de chumbo, disse ele. Bem, no primeiro bloco, os políticos responderam perguntas de jornalistas sobre o plano de governo e em seguida fizeram perguntas entre eles. Os primeiros questionados foram o Felipe Dávila e a Soraya Tronic, que foram perguntados sobre os programas, mas usaram a maior parte do tempo para se apresentarem ao público. Ao ser questionados sobre como baixar a tensão no país, o presidente Bolsonaro voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal e defendeu os empresários alvos de uma operação da Polícia Federal por defender um golpe caso ele não ganhe a eleição. Em seu primeiro pronunciamento, Simone Tebet criticou o presidente e disse seu principal alvo, né, durante aí todo o debate. Ela disse o seguinte: precisamos mudar o presidente da República, temos um presidente que ameaça a democracia, não respeita a imprensa livre e não respeita o Congresso, disse a candidata Simone Tebet. Já os candidatos Lula e Ciro Gomes, eles foram abordados sobre a educação e como fazer para avançá-la no país. Ambos relembraram medidas tomadas em seus antigos mandatos, Lula como presidente e Ciro como governador do estado do Ceará. Bem, a rodada de embates foi aberta por Bolsonaro, que escolheu seu principal rival como alvo. O presidente questionou Lula sobre a corrupção na Petrobras e gerou uma troca de acusações entre os dois candidatos. Ao fugir do questionamento, o ex-presidente Lula apontou diversas iniciativas do seu governo para investigar casos de corrupção, citando aí o portal da Transparência, melhorias do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, dentre outras medidas. O presidente Bolsonaro classificou o governo Lula como o mais corrupto da história e o petista afirmou que fez grandes investimentos em programas sociais e na educação. Meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, de geração de emprego, de investimento na educação, de investimento no agronegócio. O meu governo devia ter sido conhecido exatamente por ter permitido aí 8 milhões de pessoas na faculdade, que antes eram era cerca de 3. Era no meu governo o menor desmatamento da Amazônia. O país que eu deixei é que o povo tem saudade, é do emprego, rebateu Lula. Em seguida, o Ciro Gomes questionou Bolsonaro sobre a fome no país e reforçou a segurança alimentar. O presidente voltou mais uma vez a criticar o isolamento durante a pandemia e não reconheceu o aumento da fome no Brasil. Já Lula questionou Dávila sobre o tema sustentabilidade. Por fim, Simone Tebet perguntou para Soraya Tronic sobre a educação. Bem, no segundo bloco, o mais tenso do debate, foram feitas as perguntas pelos jornalistas do pool de veículos que organizaram o evento, com um dos candidatos respondendo justamente o questionamento e o outro comentando. O candidato escolhido para responder a pergunta teve também o direito de fazer uma tréplica. O primeiro escolhido foi Bolsonaro, ele foi questionado de onde virá a verba para manter o valor do Auxílio Brasil no valor de R$600.
tendo o principal rival na corrida presidenciável, Lula, comentando o tema. Os dois candidatos não conseguiram especificar de onde viria o dinheiro para manter o pagamento do auxílio, mas entraram em um tenso embate. Bem, para o PT, quanto mais pobre estiver o povo, melhor para eles, fazerem política em cima disso. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no dinheiro do povo, afirmou o presidente Bolsonaro. Há uma mentira no ar, retrucou Lula, alegando que ainda não está aprovado esse valor para o auxílio em 2023. No bloco, o presidente Bolsonaro também fez ataques aí à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. O ataque ocorreu quando a repórter abordou a importância da vacinação do país ao candidato Ciro Gomes e criticou a postura de Bolsonaro no combate à pandemia. E aí foi dito: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. Em seguida, o presidente criticou Simone Tebet ao citar sua atuação na CPI da Covid e acusou a política de proteger a corrupção. Já Lula, foi questionado sobre os rompimentos na esquerda e também das críticas já feitas a Ciro Gomes. O petista afirmou reverenciar o candidato do PDT e acrescentou: ele tem um coração mais mole do que a língua. Bem, Ciro, no entanto, atacou o ex-presidente. Ele afirmou que o petista foi responsável pela ascensão do presidente Bolsonaro e que é encantador de serpentes. Além de Lula, Ciro atribuiu o crescimento de Bolsonaro na vida política também ao PT como forma de protesto do povo. E ele disse, abre aspas, não acho que Bolsonaro desceu de Marte. Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram, fecha aspas, declarou Ciro Gomes. A candidata Soraya Tronic foi questionada sobre religião e afirmou que, caso eleita, manterá respeito ao Estado laico. Ela também criticou Bolsonaro pelo ataque à Vera Magalhães e disse: quando eu vejo o que aconteceu agora contra a Vera, eu fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchucas com outros homens e com mulheres são tigrão, eu fico extremamente incomodada, eu fico brava, disse a candidata. O terceiro bloco, terceiro e último bloco, que também teve perguntas entre os candidatos e feitas por jornalistas, foi marcado principalmente por questionamentos sobre os direitos das mulheres e sobre armas. Simone Tebet começou a série de embates ao perguntar para Bolsonaro qual o motivo do presidente ter tanta raiva para as mulheres, tanta raiva das mulheres após os ataques à jornalista. Bem, ele falou: eu fui o presidente que mais sancionou lei para mulheres, uma mulher não tem que ser defendida só por ser mulher, chega de vitimismo, somos todos iguais, disse ele, que também afirmou que boa parte das mulheres do país o amam. Eu defendo a família, sou contra as drogas, eu defendo as mulheres, disse o presidente. Soraya escolheu Lula para perguntar sobre tributos e propostas de melhoria, a afirmar que o mandato perfeito, que Lula tanto cita, só existe para se eleger. E Lula rebateu dizendo o seguinte, abre aspas, a senhora fala que não viu esse país que eu falei, mas a sua empregada doméstica viu, o seu motorista viu, o seu jardineiro viu, o pobre desse país vai voltar a ser respeitado, disse o ex-presidente Lula, um pouco já exaltado. Já Ciro Gomes resolveu fazer a pergunta a Felipe Dávila e os dois usaram o tempo para criticar o PT. O candidato do PDT voltou até a palavra em seguida, pois foi escolhido por Bolsonaro para falar sobre os direitos das mulheres. E aí o que é que foi dito? O senhor não percebe ou não dá valor a essa questão feminina, afirmou ele, criticando a postura do presidente Bolsonaro com a jornalista. O candidato Ciro ainda lembrou da frase do presidente de que a filha foi uma fraquejada. O ex-presidente Lula questionou a candidata Tebet sobre a corrupção na compra de vacinas, já que ele atuou na CPI da Covid, e disse, abre aspas, houve sim corrupção na tentativa de compra de vacinas, disse ela, afirmando a Lula que também houve corrupção no governo dele. Ambos ainda fizeram críticas aos sigilos decretados por Bolsonaro. Felipe Dávila questionou aí Soraya sobre o fundão eleitoral e ela
rebateu e afirmou que nem todos os candidatos têm alto patrimônio. Após responder as últimas perguntas, os jornalistas, por fim, cada candidato teve 2 minutos aí para fazer as suas considerações finais. Eles defenderam suas políticas de governo e deixaram críticas aos adversários. Esse foi o principal resumo do que aconteceu no debate, o primeiro debate entre os candidatos, num pool de veículos, UOL, TV Cultura, na Band, no grupo Bandeirante Comunicação. Foi o resumo do que aconteceu sobre essa situação, sobre esse primeiro embate, que chamou muita atenção, muitos exaltados, e a gente acompanhou do início até o fim. Tá? Pelo que você viu, o que foi citado sobre a questão do Auxílio Brasil, sobre o auxílio emergencial, é que eles defendem a continuação de 600 em 2023. A diferença é o Ciro Gomes, que falou em R$1.000 de um auxílio mínimo, de uma renda mínima para 2023. Você já deu o joinha? Já deu o like aqui? É importante, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Vem aí outro debate. A gente tá aguardando aí a agenda ser anunciada para outro debate já em outro canal, tá? Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp que você participa. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Até esse momento estamos aguardando ser anunciado o calendário dos pagamentos de setembro. Até o momento não, semana importante para acompanhar de perto, e também sobre o início do empréstimo consignado. Até o momento não foi anunciado as datas, mas será no início do mês de setembro, segundo o ministro Ronaldo Bento. Segue a gente lá no Instagram, tô lá. Forte abraço, uma semana abençoada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.